Boa noite. Mais uma vez, sejamos todos bem-vindos a esta casa que nos atende aí com muito amor e carinho, né? Mais uma vez, falar para vocês, meu nome é Natanael. Eu sou cria do Neove. Em Carapicuíba também tem uma casa muito antiga, né? Igual aqui o GESC, que é o Neove, o Núcleo Espírita Obreiros da Vida Eterna. E lá eu trabalho como dirigente passista no dia de terça-feira. Eu sou coordenador no dia de sexta-feira da casa. Eu trabalho no social no domingo, a partir das 11h30 da manhã, que é o trabalho com o pessoal, a distribuição de marmitex, né? E o trabalho com o pessoal em condições de rua, ok? E eu faço parte do Conselho Deliberativo também. O que significa tudo isso? Nada. Não quer dizer nada, tá? Na verdade quer dizer que, como todos nós temos nossas dívidas que trouxemos de outras encarnações, com certeza. Então é o mínimo que a gente pode fazer, trabalhar e trabalhar, que é o ideal. Muito bem. Então eu trouxe para vocês um tema e eu vou tentar explicar um pouquinho do porquê que eu trouxe esse tema para vocês aqui hoje, ok? Então vamos lá. A gente adentra ao Espiritismo, muito bem, e a gente ouve falar que somos espíritos, tudo bem, ok. Nós ouvimos falar também sobre as encarnações, que nós encarnamos, reencarnamos, muito bem também. Só que para tudo isso nós temos um objetivo. Por que procuramos a religiosidade? Por que vivemos a religiosidade? Nós temos um objetivo. Algumas religiões, elas acabam falando sobre o paraíso. O que seria o paraíso? Seria aquele local que só há a felicidade, onde tudo é maravilhoso, onde tudo é belo. Muito bem. Jesus chegou e nos disse que só chegaríamos a Deus através dele. Muito bem. Aonde vive Jesus? Jesus, o Espiritismo nos fala que ele está no mundo celestial, aonde vivem os arcanjos, os anjos. Muito bem. Como fazemos para estar com Jesus então, para chegarmos até Deus? O Espiritismo nos explica que precisamos ser puros de coração e de espírito. Aí está o sinal. Muito bem. Então vamos voltar novamente sobre as reencarnações. E por que motivo as reencarnações? Por que precisamos voltar novamente a este planeta? Por que temos que viver aqui, sendo um planeta de provas e expiações? Muito bem. Então precisamos purificar o nosso espírito para podermos estarmos junto com Jesus. Como conseguimos essa depuração? Como conseguimos purificar os nossos espíritos? Muito bem. Conseguimos através do nosso progresso moral, através da nossa evolução espiritual, através da nossa evolução moral. O que fazemos então para nos purificar? Viemos
ao planeta Terra. Porque aqui o Espiritismo nos explica que é uma escola. Porque aqui poderemos nos livrar de sentimentos que temos, que não podemos ter para chegarmos ao mundo celestial. Muito bem. Aí vamos prestar atenção no seguinte: nós passamos por aqui para nos purificar, para nos livrar desses sentimentos. Tá ok. Qual foi o maior benefício que Deus nos deu quando viemos, quando chegamos aqui no planeta para vivermos essa experiência? Foi o livre-arbítrio. Nos foi dada essa oportunidade do raciocínio e da inteligência. O que fizemos então aí? Conseguimos evoluir. Evoluímos então, muito bem. Só que junto com o livre-arbítrio veio um pacote de sentimentos que ali, por um certo momento, era para nos proteger, e nós trouxemos como o nosso maior companheiro para o dia a dia. Então cheguei ao ponto do porquê eu trouxe esse tema para a gente conversar hoje. Chamam de a chaga da humanidade, o egoísmo e o orgulho. Por quê? Vocês já devem ter ouvido falar na casa espírita de que estamos andando muito devagar, em passos estreitos, para a nossa evolução. Não estamos caminhando, nós estamos encarnação, outra reencarnando, e andando muito pouco, não evoluindo. E isso, para nós, é prejudicial. Então eu trago para vocês os causadores que nos freiam, que não nos deixam caminhar numa evolução maior. Desculpa. Estamos num planeta em transição. Gente, isto é muito sério. E a casa, quando nos fala, ela nos alerta. Somos hoje um planeta de provas e expiação. E vamos passar por essa transição para a regeneração. Seremos um planeta regenerado. Muito bem. Neste planeta regenerado, teremos o egoísmo? Teremos o orgulho? Não. Não teremos. As pessoas orgulhosas, as pessoas egoístas, nascerão no planeta regenerado? Não nascerão. Irão para outras esferas inferiores, infelizmente. Então, trago para vocês também como um alerta, que nós precisamos não só nos vigiar mais, não só orar mais, mas nós precisamos estar atento àquilo que faz parte do nosso automático, aquilo que nos acompanha no nosso dia a dia, aquilo que não percebemos quando cometemos. Aqui na palestra nós vamos falar de várias formas do egoísmo, sim, mas às vezes até muito direto sobre o que a sua soberba, sabe, aquilo que nós somos a mais, o egoísta pensa que é a mais do que o outro. Mas e aí? Tem muitas outras formas da gente estar sendo egoísta também, sem perceber.
sem notar. Se tivermos atentos, por isso que a Casa Espírita, ela nos traz a palestra e também nos traz o conhecimento. Por quê? Porque isso vai nos beneficiar. Vai nos beneficiar no momento de sabermos qual é o momento que estamos passando por esse egoísmo. Percebemos que isso aconteceu. E aí sim, podemos tomar uma atitude. Podemos fazer alguma coisa quanto a isso. Ou pelo menos dizer, peraí, eu acho que isso é egoísmo da minha parte. Porque vivemos hoje um mundo rápido, corrido. As pessoas estão correndo para ter as coisas, até para se alimentar, até para ter uma vida digna. E aí se passa desapercebido muitos sentimentos assombrosos, muitas situações que cometemos e acabamos não percebendo por essa velocidade do planeta, velocidade do tempo, das coisas. Podem notar que hoje a gente fala com simplicidade. Nossa, mas o tempo está passando. Mas o dia continua com 24 horas, ele não mudou. 1 minuto, 60 segundos, a regra é a mesma. Mas não percebemos. Estávamos agora no final do ano, passamos o Natal, daqui a pouco chegou o Carnaval. Aí as pessoas comentam, depois do Carnaval, o ano explode, o ano passa. E a gente vê os anos passarem. E, infelizmente, a gente vai para a próxima encarnação, levando as intenções de fazer o resultado, levando as intenções de mudar, porque eu pretendo mudar, mas talvez não dê tempo, porque o tempo passa depressa. Então é por isso que eu trouxe esse tema para a gente conversar um pouco. E eu trouxe para vocês aí, a gente tem o Pentateuco de Kardec, que a gente usa como o livro de estudos, tá? A gente se baseia muito, tá, na sua literatura, com certeza, sua codificação. Muito bem. Aí eu trouxe para vocês aí, pelo menos grande parte do início, tá? Para obras póstumas, o que fala Kardec sobre esse tema, tá? O que ele nos diz. Vamos tentar entender um pouquinho o que ele nos quer passar sobre esse tema, ok? Para vocês imaginarem, esse Obras Póstumas, ele foi editado 21 anos depois do desencarne de Allan Kardec. Mas o conteúdo que está nele são as obras de Kardec. Ok? E ali ele fala para a gente sobre o egoísmo e o orgulho. Ele fala das suas causas, dos seus efeitos e os meios de destruí-los. As suas causas é o que é para a gente, os efeitos é o que é para os outros. E para destruí-lo, como que podemos fazer? Aí no começo da palestra eu falei para vocês, eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo, na Casa Espírita eu faço isso, eu faço aquilo. Por quê, gente? Porque na verdade, eu acho que eu vou atropelar um pouquinho a frente da palestra, mas é só para não perder a oportunidade. Que na verdade, trabalhar pelo bem, a caridade, nos afasta exatamente dos elementos do egoísmo e do orgulho. Por incrível que pareça, é um sentimento transformador.
É bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Então ele começa a falar do egoísmo trazendo o quê? A miséria. Quando você anda na rua, você vê ali um maltrapilho, um mendigo. Aquilo é egoísmo. Desde que cada um pensa em si antes de pensar nos outros e cogita antes de tudo de satisfazer aos seus desejos, cada um naturalmente cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação. Porque aí o egoísta ele começa a se satisfazer com esse ego a todo custo e sacrifica sem escrúpulos os interesses alheios. Aí vai ficando grave. Já vai tomando conta, e aí ele já começa a mexer com os outros, através do seu egoísmo. Assim nas mais insignificantes coisas, como nas maiores, tanto nas insignificantes quanto nas maiores. Então aí já não tem mais critério. Tanto de ordem moral, quanto de ordem material. Quando a gente fala ordem material, gente, o que é aí? É o apego, é a avareza, é que traz o egoísmo. E na ordem moral, muito pior ainda. Se nós não tivermos a nossa evolução moral, o que vai nos acontecer? Não vamos ver Jesus, não vamos chegar ao paraíso. Vocês já pensaram? Não vamos pensar nisso. E tá aí, o que Kardec nos diz? Kardec nos fala, o egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. Então, quem é egoísta, praticamente, ele é orgulhoso. Automaticamente. A exaltação de personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. Então, o egoísmo faz parte disso, tá? A partir do momento que eu sou melhor que o outro, aí sim eu já estou totalmente alimentando o meu ego. Então, aí envolveu o egoísmo. Isso para a gente sentir e poder identificar, mais ou menos, o momento que a gente está egoísta. É aquele momento que a gente alimenta o nosso ego. Julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. Porque sempre o meu direito é maior do que o direito do próximo. E a gente sempre vê isso, até às vezes no momento de uma discussão. Mas eu não quero saber se eu estou certo ou se estou errado. Eu quero saber que você está discutindo comigo e eu não vou perder para você. Você é menos que eu. É uma atitude do egoísta. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural. Essa parte é muito boa que Kardec frisa, tá? O instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e a sua utilidade. Porquanto Deus nada pode ter feito inútil. Não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Ele não criou o mal. O homem é quem o produz, abusando dos dons de Deus, em virtude do seu livre arbítrio. Muito bem. Quando Kardec ele fala para a gente aqui o instinto de conservação, então vamos lá atrás. Nós passamos pela fase do primitismo. Nós somos primatas, correto? Muito bem. Então o egoísmo nessa época, ele existia para quê? Para nos ajudar a sobreviver, para a nossa sobrevivência, para a conservação do ser. Então, em certo momento, o egoísmo, ele nos favoreceu, sim. Mas nós evoluímos, nós fomos crescendo, nós fomos tomando outras formas.
Nós fomos criando grupos cada vez maiores, se povoando. Então o que aconteceu? Não seria mais útil o egoísmo como conservação. Não seria. Mas não foi assim que nós pensamos. E continuamos com ele. Vem comigo. Foi assim que foi dito. E aí, ele nos fala aqui: quem criou o mal? Deus não criou o mal. Foi o homem que o criou. Gente, às vezes a gente vê comentários e falando pra gente aí sobre o inimigo, sobre o diabo, sobre o Satanás. Tá bom. Às vezes, o que acontece? É conseguido um título de algo para que a gente alivie a nossa situação. Então, o que é feito? É colocado culpa em alguma coisa sobre a maldade. E na verdade, nós estamos criando essa maldade dentro de nós. O ser humano, ele é capaz de qualquer coisa. É simples, é só você olhar no noticiário, só ver as coisas, as catástrofes que acontecem. Em contrapartida, peraí, mas também há a bondade, que deixa qualquer um perplexo, como alguém tem coragem de fazer coisas boas. Isso não é tanto divulgado, porque não é interessante, isso não dá audiência, vamos dizer assim. Não estou aqui crítico, gente, nem jamais julgando nem ninguém e nem nada, porque o Espiritismo nos ensina isso. Não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para nos doar, nós estamos aqui para ceder, nós estamos aqui para fazer o bem. Qual é a obrigação que a Casa Espírita nos fala para qualquer um que aqui adentrar? Sabe qual que é a obrigação da Casa Espírita? É formar pessoas de bem. Qualquer casa que você for com a doutrina espírita, é formar pessoas de bem. Não estamos aqui para formar médiuns. Nós estamos aqui para formar casas grandes, gigantes, bonitas e belas. Não. Estamos todos aqui para trabalhar, para educar e para mostrar para todo mundo que há o caminho da felicidade. A felicidade infinita, como diz Kardec. Nós vamos ver mais para frente. Muito bem. O ser humano, ou o homem, não foi criado egoísta, nem orgulhoso por Deus, que o criou simples e ignorante. O homem é que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe outorgou para sua conservação. Esse veio só para frisar aquilo que a gente falou sobre o instinto de conservação. Não podem os homens serem felizes se não viverem em paz. Gente, essa é uma frase que realmente nos dá uma noção daquilo que eu falei para vocês lá atrás do paraíso. Daquilo que eu disse para vocês de encontrarmos com Jesus. Porque Jesus nos trouxe não só o amor imenso, grande, mas Ele também nos trouxe a paz. Não podem os homens... perdão, essa parte eu já falei. Não podem os homens serem felizes se não viverem em paz, isto é, se não os animar um sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendência recíprocas. Numa palavra, enquanto procurarem esmagar-se uns aos outros.
Então aqui ele dá um pouquinho de spoiler de como a gente se defender ou tentar aniquilar aí o egoísmo e o orgulho. Por quê? Sentimento de benevolência é o bem, ali já diz tudo. É fazer o bem, é estar bem, é conceder o bem, é divulgar o bem. Ele nos fala também sobre a indulgência. Olha que importante a indulgência, é perdoar, entender, se colocar no lugar do outro. Olha que maravilhoso essa compreensão, que bom isso. E ele fala também sobre a condescendência, que é se doar, se dar, fornecer algo a alguém, certo? O médium passista, ele é condescendente o tempo inteiro. Então, a gente com esses sentimentos aqui, juntos, somos invencíveis. Está aí o grande passo para a gente acabar com o egoísmo, para a gente não ter motivo de ser orgulhosos. E olha que o palestrante, ele briga com isso o tempo todo. Desculpa. Imagine você fazer uma palestra maravilhosa, linda, luzes, tudo muito bonito, aí no final todo mundo bate palma e ele sai. Aí ele fala para ele mesmo: a minha palestra é muito boa, é genial. Não, os palestrantes, eles se dedicam ao quê? Eles se dedicam a trazer para vocês um conteúdo que toque o coração, que vocês consigam levar a seu dia a dia, que vocês possam carregá-lo numa bagagem. Por que isso? Porque isso vai te favorecer, isso vai te ajudar, isso pode até não, isso muda. Eu, quando estava aí nos meus primeiros 5 anos de espiritismo, eu não havia percebido, eu não percebi nada, sabe? Para mim, eu lutando contra os meus problemas, sabe? Ali fazendo de tudo para domar as inclinações, porque no mundo que vivemos é assim. Um belo dia, uma certa pessoa pegou e falou assim para mim: ó, você está diferente, você mudou, hein? Aí eu tomei um choque. Peraí, mas eu não fiz nada para isso. Mas aí eu comecei a pensar, pus a cabeça no travesseiro e comecei a pensar. Realmente, muita coisa eu não fazia mais. E eu não tinha nem percebido isso. Tamanha a mudança e a transformação. Porque o Espiritismo, ele transforma. O espírito se transforma. O espírito ganha vida quando a gente se dedica a isso. E eu não estou pedindo aqui para que todos, ou a partir de amanhã, sejam uma outra pessoa. Não, porque não é assim que funciona. E nem assim que vai funcionar. Porque tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Mas se a gente começar a compreender por que acontecem as coisas com a gente, a compreensão é maior. Os nossos olhos sobre aquilo que está acontecendo serão olhos diferentes. Então aí sim, a gente acaba se transformando. Impossível de será destruir o orgulho e o egoísmo, porque são vícios inerentes à espécie humana. Está com a gente. Se fosse assim, houvéramos de desesperar de todo o progresso moral. Quer dizer, Kardec aqui nos fala
que é o seguinte: se não tivesse jeito, se fosse realmente possível de destruir o orgulho e o egoísmo, então nós não teríamos como ter o progresso moral, resumidamente. Entretanto, desde que se considere o homem nas diferentes épocas transcorridas, tudo que a gente veio se transformando até chegar no dia de hoje, não há negar que evidente progresso se efetuou. Não podemos negar, não é mesmo? Nós evoluímos, nós mudamos com o passar do tempo. Ora, se ele progrediu, ainda naturalmente progredirá. Então ele está nos falando que, apesar que o egoísmo seja forte, seja resistente, junto com o orgulho, mesmo assim, nós estamos o quê? Nós estamos progredindo. Mesmo com tudo isso, estamos progredindo. Essa que é a verdade. Por outro lado, não se encontrará homem nenhum sem orgulho nem egoísmo, ele pergunta. Será? Será, gente, que não vamos encontrar, não vamos conseguir se livrar de modo nenhum do orgulho nem do egoísmo? Problema nosso. Foi aquilo que eu falei sobre estarmos no planeta regenerado. Não vamos entrar. Com orgulho e egoísmo, não vamos entrar, gente. Então não vamos perder essa boquinha de jeito nenhum. Vamos lá, vamos trabalhar, caridade, muito trabalho, que a gente consegue, pode ter certeza disso. Dessas causas, a principal reside evidentemente na ideia falsa que o homem faz da sua natureza, do seu passado e do seu futuro. Agora vem uma parte importante do Espiritismo aqui, tá? Por não saber onde vem, ele se crê mais do que é, e não sabendo para onde vai, concentra na vida terrena todo o seu pensar, acha-a tão agradável quanto possível. Anseia por todas as satisfações, por todos os gozos. Essa a razão porque atropela sem escrúpulo o seu semelhante, se este lhe opõe alguma dificuldade. Mas a gente fica tranquilo disso. Nesta parte que Kardec nos fala, nós estamos sossegados, porque quando adentramos na casa espírita, qual é a primeira coisa que o Espiritismo nos fala? Da onde viemos, aonde estamos e para onde vamos. Isso é bem frisado e vocês não vão parar de escutar isso. Ah, mas eu vou fazer o curso, estão falando isso. Eu vejo a palestra, estão falando isso. Vou no fraterno, me comenta sobre isso também. Entendeu? Então nós estamos livres dessa parte. Mesmo porque somos espíritas. E espíritas não são egoístas, não é mesmo? Não está mais aqui quem falou. Muito bem, gente. Vamos lá. Mas para isso é preciso que ele predomine. A igualdade daria a outros direitos que ele só quer para si. A fraternidade lhe impunharia sacrifícios que entretenimento, em detrimento do seu bem-estar. A liberdade também ele só a quer para si e somente a concede aos outros quando não lhe fira de modo algum as prerrogativas, quer dizer, desde o momento que não me contrarie. Vocês veem que realmente é muito complicado o egoísmo, só que ao mesmo tempo ele é muito simples também, porque é algo que é caracterizado, está com a gente mesmo, porque de vez em quando a gente dá uma escapadinha sim, a gente dá a parte do ego, acontece. Alimentando todas as mesmas pretensões, tem resultados os perpétuos conflitos que os levam a pagar bem caro os raros gozos que logram obter. Identifique-se o homem com a vida futura e completamente mudará a sua maneira de ver. Com a do indivíduo que apenas por poucas horas haja de permanecer numa habitação má e que sabe que, ao sair, terá outra magnífica para o resto de seus dias.
Então, aqui, vou tentar ser um pouquinho mais rápido e dizer para vocês o seguinte: é exatamente o que Jesus nos prometeu. Nós temos uma promessa de Jesus aí, tá? E Ele nos promete isso. Ele nos promete a felicidade eterna. Entendeu? Através de seu Evangelho. Então, é por isso que aí Ele nos fala o seguinte: você pode estar passando por um momento ruim, mas se você trabalhar no bem, se você se esforçar pelo bem, você vai ser compensado isso. No futuro você vai ser compensado. Jesus não mente. Vamos à outra parte mais detalhada. A incredulidade não só carece de meios para combater o orgulho, como o estimula a lhe dar razão, negando a existência de um poder superior à humanidade. A incredulidade é quem não tem fé, ok? O incrédulo apenas crê em si mesmo. É, pois, natural que tenha orgulho, enquanto nos golpes que o atingem, unicamente vê uma obra do acaso e se ergue para combatê-la. Aquele que tem fé percebe, aqui ele está dizendo a mão de Deus, né? Mas a obra de Deus se submete. Crer em Deus e na vida futura é, consequentemente, a primeira condição para moderar o orgulho. Porém, não basta. Juntamente com o futuro, é necessário ver o passado para fazer ideia exata do presente. Kardec aqui nos fala agora sobre o futuro, sobre o presente, né? E, paralelamente, tudo está aí conosco. Vivenciamos o passado, né? Queremos tudo de bom para o futuro, mas é no presente que podemos modificar. Não podemos viver do passado. O Espiritismo nos fala que precisamos deixar o passado de lado. Tanto é que todos os dias pela manhã, à noite, desfalecemos e de manhã renascemos. Todo dia, nas manhãs, temos uma nova oportunidade. Então vocês veem que a justiça divina, ela é maravilhosa. Todos os dias. Então não temos que viver no passado. Já passou. Vamos pensar melhor hoje, fazer melhor hoje, para mudar o futuro. Então busquei lá no Livro dos Espíritos, lá na parte terceira, das leis morais, lá no capítulo 8, no item 7, Lei do Progresso. Está lá, Kardec faz a pergunta para os espíritos, a pergunta 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Aí os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual duplica a atividade daqueles vícios. Olha aí. Desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas. As riquezas também têm uma grande parcela de culpa no egoísmo, que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclareçam o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Porém, esse estado de coisas não durará para sempre. Mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe infinitamente maior e infinitamente mais duradoura. Então aí está uma ênfase daquilo que nós falamos lá atrás. Perdão, gente. A boca ficou seca. Então, aqui, a gente está tendo um reflexo do que nós falamos lá atrás, né?
E agora sendo dito pelos espíritos, né? Falando aí da nossa felicidade infinitamente maior. Vale a pena o esforço de hoje. E na pergunta 913, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Ele diz: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. E uma grande verdade, né, gente? Quem está no vício, ele não pensa em mais ninguém, só nele mesmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade, aí as leis naturais. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Aí os espíritos nos alertando sobre tudo aquilo que a gente falou até agora, sobre tudo que a gente comentou sobre o egoísmo. E falando no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz lá no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo, do que para vencer aos outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por consequente, o maior obstáculo à felicidade do ser humano. Gente, ficou bem claro então nessa parte do Evangelho, nos falando então sobre o egoísmo. Então é o que eu quis trazer para vocês sobre esse tema. Precisamos caminhar, precisamos evoluir. A Casa Espírita está nos dando todas as condições para que a gente possa dar passos mais largos, para a gente possa enfrentar melhores momentos e termos a conquista espiritual, que é a nossa evolução. Então, faz parte da nossa vida isso. Estamos aqui, todos com o querer próprio de poder vir buscar isso, vir buscar o seu progresso moral, vir buscar a sua evolução espiritual. Isso realmente só depende de nós mesmos para podermos evoluir. Gostaria de agradecer imensamente a todos pela oportunidade, de estar nessa casa maravilhosa. E eu gostaria de convidar a todos para fazermos então a prece final. Aqueles que quiserem fechar os olhos, dizemos fechar os olhos porque aí aumenta a nossa conectividade com Deus, trazendo agora nesse momento o Mestre Jesus, com todo o seu amor, seu resplendor, junto conosco. Agradecemos ao Pai, Deus Todo-Poderoso, por esse momento único, por estarmos aqui.
Somos tão pequenos diante de Ti, Senhor. Precisamos tanto da Sua orientação, do Seu amor. Queremos, Senhor, poder compartilhar esse amor com todos os nossos entes queridos. Que possamos levar esse amor para a nossa casa, esta energia. Que essas energias vindas do alto possam, nesse momento, estar em cada um, nos envolvendo, nos melhorando. Senhor, fazemos de nós o Teu instrumento. Seja o efeito total para nossas vidas. Que possamos fazer de nós seres melhores e contribuir para que o planeta seja totalmente envolvido de energias boas e de pleno amor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado aos amigos espirituais. Hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.